que é a posição oficial do clube a respeito desse assunto. O que eu imagino que muita gente tenha feito. O Cássio falou, olha, Domênico, o André ainda não chegou ao estádio, estamos aguardando aqui a presença dele para entender o que aconteceu, para que a gente tenha uma posição oficial. Aí, uma das mensagens que chegou para mim, CJ, por volta de 10h30 da manhã, foi a seguinte mensagem. A pessoa dizendo assim, pô, você viu o que aconteceu e tal? Uma pessoa do Atlético, tá? E eu vou ler aqui textualmente, literalmente, as palavras que foram usadas por essa pessoa que trabalha no Atlético. Tínhamos que encontrar 2 torcedores com o nome do Bernard na camisa. Os cinegrafistas jogariam a imagem deles no telão. Ele, André Lamonier, orientou esse cinegrafista a focar no filho dele e no amigo. Eu falei, caramba, isso é muito sério, isso é muito grave. Aí eu fui checar com uma outra fonte que me confirmou exatamente a mesma história, que foi por uma orientação dele, né, que o cinegrafista jogou a imagem no filho e no amigo do filho. Bom, saí para almoçar, não sei o que, voltei, estava assistindo a Stock Car, toco o telefone, era o André Lamonier. Eu não falava com o André Lamonier há 3 anos e meio, pelo menos. E assim, cara, achei muito legal da parte do André que ele me ligasse. Eu falei, alô, ele falou, Domênico, André. Eu falei, tudo bem, André? Tudo bem. Ele virou pra mim e disse o seguinte, falou assim, cara, tô te ligando porque o Cássio me falou que você mandou uma mensagem pra ele querendo saber sobre o meu posicionamento em relação ao ocorrido. Eu falei, exatamente, cara. Eu acho que o bom jornalismo manda que a gente escute os dois lados. Ele falou, cara, então eu vou te contar o que aconteceu. Essa ação do Bernard, ela não estava prevista para ser como foi. A gente resolveu de última hora e a gente entendia que seria interessante, né, que alguém que aparecesse no telão com a camisa atual do Atlético fosse agraciado com 2 chuteiras e por uma infeliz coincidência, foi o termo que ele usou, apareceu a imagem do meu filho e do amigo do meu filho. Eu disse pra ele o seguinte, falei, André, cara, a gente tá aí com um problema. Ele falou, qual? Eu falei, eu recebi uma informação, eu não corri atrás dessa informação, de uma pessoa que eu confio muito de dentro do clube, dizendo que você orientou os cinegrafistas para colocar a imagem no seu filho e no amigo do seu filho. Ele falou, não, isso não aconteceu. Eu falei, cara, então tem alguém dentro do Atlético, ou algumas pessoas dentro do Atlético, porque depois eu confirmei com a segunda fonte, que não gostam de você. Ele me disse, cara, o mundo é assim, as pessoas às vezes... Eu falei, cara, ó, eu vou te falar que dentro de tudo que eu vi, das imagens da TV Galo, dos seus filhos descendo, sendo recebido por você, eu tendo a acreditar no que me disseram as 2 fontes, mas a sua versão será colocada na rádio amanhã, como de fato estou colocando, e hoje durante o dia ele teve a oportunidade de colocar isso, né, oficialmente, que houve uma infeliz coincidência. De manhã, e eu vou localizar aqui, o Vitor, que fez a matéria, colocou o seguinte. Ontem eu postei aqui a reportagem do GE. Globo sobre a questão da chuteira dada ao filho do André Lamonier. Pois bem, eu postei a primeira versão, ainda sem a entrevista dele. Depois ele deu uma versão do que aconteceu e mentiu. Sim, contou algumas mentiras e vou mostrar quais. 1. Lamonier alega que a ação não estava programada. É mentira. Atlético e Fortaleza estava com baixa procura por ingressos. Uma reunião para tentar aumentar a venda foi feita dias antes do jogo e uma das ideias foi a ação com Bernard. Lamonier abraçou imediatamente. Isso no Twitter do Vitor, que fez a matéria ontem e hoje desmentiu o André Lamonier. 2. De acordo com o Lamonier, foi uma coincidência a câmera achar o filho dele no meio da torcida. É mentira. O cinegrafista foi orientado por ele a filmar os 2 garotos. O vídeo da própria Galo TV mostra o diretor ali do lado, já esperando pelos 2. 3. É mentira. A atitude de Lamonier não caiu bem, porque o Lamonier fala que ia procurar o compliance, ou que procurou o compliance, né? E a diretoria. É mentira. A atitude do Lamonier não caiu bem dentro do Atlético.
o diretor foi denunciado no compliance do clube. Só então passou a ter uma apuração. O trabalho nos últimos dias foi para evitar que a história se tornasse pública. Por fim, termina o Vitor Martins. O texto tem uma resposta do Atlético. Por fim, o texto tem uma resposta do Atlético, mas que, sinceramente, tem como considerar. Nem tem como considerar. Afinal de contas, não tem como saber se não foi o próprio diretor de comunicação o responsável pela posição do clube na reportagem do GE até aqui. Enfim, para finalizar da minha parte, CJ, eu dei aqui a versão que o Vitor deu, dei aqui a versão que as duas fontes que me procuraram de dentro do Atlético deram, dei aqui a versão do André Lamonier e vou dar a minha opinião. Acho que aconteceu exatamente o que as fontes me disseram, que ele orientou. Agora, por maldade, por ingenuidade, não sei, eu prefiro acreditar que faltou maldade ao André Lamonier ao indicar, os filhos na arquibancada ao cinegrafista. Muita gente hoje em rede social, e eu sei o que é isso, sabe, CJ? Esse linchamento, ele é ruim para qualquer pessoa. Independentemente do que as pessoas acham do profissional que é o André Lamonier. Independentemente de qualquer coisa, o linchamento, ele é muito ruim. Então ontem eu tive a oportunidade de conversar muita coisa com o André Lamonier, inclusive virar para ele e falar: André, você, cara, aguenta o rojão, fez bobagem. Eu acho que a comunicação do Atlético vai muito mal. Falei isso pra ele, ele respeitosamente ouviu. Mas eu falei, você não pode expor o seu filho, cara. Quando entra no assunto filho, André, é muito complicado. E o que você fez, com maldade ou sem maldade, foi expor o seu filho. O seu filho está nas redes sociais. Isso é muito ruim pro garoto, que por coincidência, aí sim uma coincidência, estudou com meu filho, que também chama Arthur, quando eles tinham 4 anos, numa escola de Belo Horizonte. Eu conheço o André de muito tempo. Para finalizar mesmo agora, CJ, assim, eu não tenho, cara, e muita gente falou, pô, você não vai botar no Twitter? Eu falei, cara, eu quero escutar, quero ver tudo, quero conversar com pessoas. Muita gente me pergunta se eu tenho algum tipo de mágoa do Atlético. Eu não tenho mágoa absolutamente nenhuma do Atlético. Nenhuma. A vida anda, As coisas, elas acontecem da forma como elas devem acontecer. E aconteceu comigo. 20 anos de Atlético, gente, tá tudo ok. A minha relação com o Sérgio Coelho, com os Menin, com o Bruno Musi, com o futebol do Atlético, com os jogadores do Atlético, ela é ótima. Eu também não tenho nenhum problema com o André e imagino que ele também não tenha comigo. A única coisa que me chateou, e isso não é uma mágoa, foi quando eu saí do Atlético, CJ. Na nota feita pelo André, dizia o seguinte: Domênico Behring não é mais diretor de comunicação do clube, porque o perfil de diretor de comunicação que a gente quer é outro. André, você acertou. É exatamente isso, cara. O meu perfil é outro. Que bom que você colocou na nota, e só hoje eu entendo que você estava absolutamente certo. Que o meu perfil não é esse perfil. O meu perfil era que recebia o torcedor todo final de semana lá na Cidade do Galo, e eu recebia os torcedores na Cidade do Galo e tinha uma relação com os torcedores muito próxima. O meu perfil é o que encarava a imprensa todos os dias de frente lá na Cidade do Galo, olho no olho, quando tinha que brigar, e tem muita gente que eu briguei, tem Henrique André, tem o Igor aqui da casa, tem o Roberto Abras, tem muita gente que eu briguei, mas a briga no outro dia, ela já era passado. Então, realmente, não é o perfil que eu gostaria que a comunicação do Atlético tivesse. Muito bom.